E agora, entrando na palavra, eu creio mesmo, que em alguns momentos o Senhor separa algumas palavras específicas para nos ativar e nos levar para um outro nível. Estava falando na reunião de discipulado essa semana. Quando eu me tornei discipulador, tem um pouco de tempo isso, tem acho que 17 anos, tem muito tempo. Então, quando eu me tornei discipulador, o pastor que me levantou como discipulador, o pastor Jonathan Daminelli, ele tinha uma prática, que ele levava todos os líderes que iriam ser levantados como discipulador para a reunião de discipulado dele e fazia uma sabatina. Colocava todos os discipuladores para perguntar, né, investigar mesmo a vida ali, mas principalmente para conhecer o testemunho, a história daquele que depois iria participar daquela equipe. E aí, por fim, estava marcado para eu ir nessa reunião, onde eu seria ali entrevistado para me tornar discipulador, mas bem no dia que estava marcado, o pastor resolveu, né, eu creio que foi de Deus demais, ele resolveu não fazer uma reunião só com os discipuladores e convocou uma reunião de liderança da rede. E na época éramos 70 células na rede, e aí foram lá para o auditório, na verdade era a tenda ainda, tinha a tenda lá no estacionamento do Bueno. Aí foi lá para a tenda, todos os líderes, discipuladores, e eu estava lá, eu era líder, queria ser discipulador. Na minha cabeça, adiou, né? Já que ele desmarcou o discipulado, então só na outra semana agora, para eu ser entrevistado para virar discipulador. Só que aí eu fui surpreendido, porque no meio da reunião, o pastor, ele decidiu ali já me ungir como discipulador na frente da rede toda. Mas você sabe, tinha um ambiente tão poderoso naquele dia, irmãos. Naquela reunião, um ambiente de tanta unção, tanta presença de Deus. E eu costumo falar, eu nasci foi nesse ambiente. Né? Eu fui ungido nesse ambiente. E isso me abençoou muito, acredite. Porque em muitas ocasiões, lembrar desse dia, dessa reunião, do momento onde a unção foi derramada sobre a minha vida, me abençoou muito. Por quê? Porque me ajudou a lembrar disso. Eu fui ungido. E fui ungido no meio do fogo, do poder de Deus. Tinha muita presença de Deus. Deus estava lá. E você saber disso abençoou muito a sua vida. Então eu estou com muito encargo para lembrar os irmãos. Você sabe, voltando das férias, eu fiz a série de reuniões, né, ativando vencedores. Com o alvo do quê? Lembrar você daquilo que Deus já falou com você. Porque, até falei isso, o Guilherme não estava, mas é uma coisa boa para ele voltar inspirado. Porque poucas coisas ainda falta Deus nos falar. A maioria do que ele tinha para falar, ele já disse. O problema é porque a gente esquece e fica pedindo para ele repetir. Então você já ouviu Deus falar muitas coisas com você. Lembrar disso coloca você de novo acelerado em direção ao que ele quer que você viva. Amém? Só que essa palavra aqui hoje, que está no meu coração, é realmente um marco. O antes e o depois. Na sua atitude, na sua forma de relacionar com um assunto que é fundamental para a vida cristã. Qual que é? Discipulado. Você sabe, irmãos, olha aqui para mim. É da vontade de Deus que você viva no discipulado. Das duas formas. Tanto discipulando uns e sendo discipulado por outros. Mas o que infelizmente tem muita gente fazendo? Ele quebra essa sequência, esse estilo de vida. Aí ou ele só quer ser discipulado, ele quer ser cuidado, alguém tem que cuidar dele, tem que estar disponível para cuidar dele. E esses dias, inclusive, eu tive que tratar esse assunto porque um irmão levantou numa reunião, pra você ver como as coisas acontecem. Estava tendo uma reunião, muitos irmãos, uma comunhão, muitos irmãos reunidos, e um irmão fez um comentário a meu respeito. Eu fico feliz porque os outros me defenderam, aleluia. Mas ele fez um comentário ruim a meu respeito. O que ele falou? Pastor Rafael não cobre a gente espiritualmente. Eu não me sinto que eu tenho uma cobertura espiritual. Por quê? Porque na cabeça dele você vê uma mentalidade. Para ele, cobertura espiritual é eu ficar por conta. É eu ir atrás dele todo dia, eu mandar mensagem para ele, eu saber como que ele está, e eu ficar o tempo todo perguntando pelo que ele está querendo que eu ore.
Só que você sabe, eu sou pastor da igreja, não sou só pastor dele. Ele faz parte da equipe, eu sou pastor dele. Mas o que ele está querendo é um pastor exclusivo. Eu não consigo ser exclusivo de um só, desse jeito, nesse nível. Mas o fato é que os outros irmãos tinham uma compreensão melhor da coisa e encerraram o assunto de uma forma positiva. E a resposta deles é correta, porque é assim que eu me sinto também. Cobertura espiritual não é você ter alguém do seu lado ali o tempo todo, né, cuidando, decidindo as coisas por você, em cima de você o tempo todo. Não, é você saber que aqueles que Deus colocou sobre você estão disponíveis para abençoar você quando você precisar. Você sabe, pastor Luiz, pastor Naor, nunca me ligaram para saber, e aí, está precisando de oração pelo quê? Me dá isso, a lista de alvos, o que você está precisando. Nunca ficaram montados na carcunda assim para me cobrir espiritualmente, como esse irmão estava precisando. Mas você sabe, eu tenho uma tranquilidade tão grande que eu sei que eu tenho uma cobertura espiritual muito, muito poderosa. Por quê? Porque estão disponíveis para me abençoar. Você crê que você está coberto espiritualmente? Por quê? Porque você está inserido numa equipe. Tem gente acima de você para cuidar de você. Você é um membro, então você tem um líder, você tem um discipulador, você tem o pastor Tiago como pastor de rede, você tem a mim como pastor de governo, pastor Naor como pastor da cidade, o pastor Aloysio como pastor do ministério. Olha o tanto de cobertura espiritual que você tem. Mas está todo mundo indo lá na sua casa todo dia bater lá para saber como que você está? Não, mas estão disponíveis para abençoar você. Mas a grande questão é que você não pode ser só esse que está querendo ser abençoado, discipulado, protegido, guardado, ensinado. Mas você precisa também ter a disposição de fazer isso por outros. E aí, o primeiro texto que eu quero falar com você e lembrar você é o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. O que ele fala? Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então olha aqui que coisa poderosa, irmãos. Jesus está fazendo algo. Jesus está edificando a igreja. Ele falou que ia fazer isso. Eu vou edificar a minha igreja. E nós estamos aqui trabalhando junto com ele na obra que ele está fazendo. Esse é o próximo tópico. Passa para mim. A obra que Cristo está edificando hoje envolve você fazer discípulos e também ser discipulado. Se você está só sendo discipulado e não está fazendo discípulos, tem alguma coisa disfuncional na vida que Deus planejou para você. Então é importante que você se encaixe devidamente na posição que Deus colocou, aonde tem uma unção que escorre e vai te alcançar na onde Deus encaixou você. E depois vai passar de você e alcançar aqueles que Ele colocou abaixo de você. Isso é discipulado. É a unção te alcançar e fluir a partir de você. Quero fazer uma pergunta séria. Você quer receber unção da parte de Deus? Mas então saiba, a unção te alcança na posição onde Deus te colocou. A unção não alcança no lugar onde você gostaria de estar, baseado em preferências pessoais. Você sabe, uma das coisas que mais atrapalha o discipulado são as preferências pessoais. Atrapalha demais. Porque aí Deus vai lá e coloca ele para andar abaixo de mim. E coloca o Johnny para andar abaixo dele. E coloca o Paulo para andar abaixo do Johnny. Quem definiu isso? Foi o Senhor. O Senhor colocou na ordem. Ele, na sua soberana e boa, perfeita e agradável vontade, Ele definiu essa ordem. Mas aí, um desses chega e fala, não estou achando bom aqui. Eu queria mesmo era andar com fulano. Eu gosto mesmo é do ciclano. E aí você vai e sai da onde Deus te colocou, toma as rédeas da sua vida e decide aonde você quer encaixar. Qual que é o problema? É que quando você sai dessa posição, você não está abrindo mão de andar com aquela pessoa. Você está abrindo mão da unção que Deus iria derramar na sua vida naquela posição. Olha o tanto que isso é sério. Pastor Naor, no final da conferência Radicais Vivos, quantos estavam lá na conferência? Estava também. Participei integralmente. Fui
poderosamente abençoado. E você sabe, ele falou algo muito sério a respeito do filho pródigo. Ele falou de todos aqueles personagens, quando estavam lá e ouviram ele falar. E aí o que ele falou? Você vai ter o filho que foi embora porque ele quis a herança antes. Você vai ter o outro que está lá, mas não se sente filho, não desfruta. E você tem um funcionário que não é filho. Então, de qualquer forma, está errado. Não vai desfrutar. Mas quando você sabe que é perdoado, que é amado e desfruta de tudo que o Pai quer fazer por você, aí você recebe no tempo certo, na hora certa, tudo que Deus quer colocar nas suas mãos. Muitos, baseados em preferências pessoais, ficam remanejando a sua própria vida, governando as decisões baseado nisso. Não, mas eu gosto mesmo do fulano, eu gosto mesmo de ciclano. E aí isso daí bagunça demais a sua vida, mas acaba bagunçando a obra também. Então quando você permanece na posição, olha que coisa interessante, não está no esboço, mas lá em João capítulo 15, Jesus fala um negócio muito forte. Precisa projetar não, porque senão teria que ler o capítulo todo. Mas o que ele fala? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aí muita gente fica com o aspecto do quê? Uau, que coisa poderosa! Eu vou pedir tudo que eu quiser para Deus e Ele vai fazer. Aí você está achando que o X da questão é ter oração respondida, é ser alguém que tudo que você pede para Deus Ele te dá. Mas eu quero te falar, o mais poderoso nesse texto é você olhar para o comecinho, a palavra se permanecer. Por quê? Porque não é obrigado a permanecer, Deus não impõe, você vai permanecer. Ele não te obriga a permanecer. É uma decisão que você toma. Você tem que decidir permanecer aonde Ele colocou você, vivendo conforme Ele direcionou para a sua vida. E aí uma vez então que você persevera, permanece, aí a unção te alcança, as orações são respondidas, o mover te envolve e você avança junto com aquilo que Deus queria fazer. Você quer viver aquilo que o Senhor realmente sonhou para você? Então, vou te falar algo com muito amor e carinho. Não gaste tempo tentando convencer a Deus de que os seus sonhos para você são melhores do que os sonhos dele para a sua vida. Mas, infelizmente, tem muitos irmãos que a oração dele é só isso. É ele o tempo todo tentando convencer a Deus de que o que ele quer é melhor do que o que Deus quer. Deus te chamou para algo, te colocou numa posição, já confirmou, já mandou o anjo, o graveto já pegou fogo, a nuvem já fez até língua de sinais com as mãos para falar com você. Tudo já aconteceu para confirmar aquilo que ele quer fazer na sua vida. Mas aí você vai orar, você começa só a falar da sua lista, daquilo que você quer. Mas não é essa oração que Jesus ensinou a fazer. Como que ele falou que é para nós orarmos? Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Você precisa orar exclusivamente para que a vontade do Senhor se cumpra na sua vida. Mas é o que eu estou falando, quantos que não chega diante de Deus, ele pega o celular, o bloco de notas dele, chega, cansa o dedão do tanto que ele joga para cima, essa lista interminável de coisas que ele quer para Deus. Só que o problema não é você ter uma lista enorme de coisas que você pede, porque esse texto de João 15 fala isso. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A grande questão é que se você permaneceu, tomou a decisão de permanecer, o que vai estar acontecendo? As palavras dele vai permanecer em você. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Então presta atenção, porque na hora que as palavras que ele falou com você forem impressas no seu coração, aí quando você for pedir o que quiser, o que você vai pedir? Não é a sua listinha, mas é aquilo que ele colocou no seu coração. E aí na hora que você pede aquilo que ele colocou no seu coração, tudo que você pede vos será feito. Agora por que muitos estão pedindo e não vem a resposta? Porque você não está pedindo aquilo que ele colocou no seu coração. Você está querendo colocar no coração dele aquilo que você quer. Cabe até 1 minuto de silêncio agora para meditar um pouco nisso. Uau!
Como diz os jovens dessa geração, yes, é sobre isso. Oh, Jesus! Não, só fala amém mesmo, amém, eu creio, eu recebo, é assim que vai ser. Então presta atenção, na medida que você decide permanecer naquilo que Deus chamou você para viver, e aquilo que Ele falou com você enche, transborda o seu coração, aí essa se torna a sua oração. Senhor, faz na minha vida aquilo que o Senhor deseja. Faz na minha vida tudo que o Senhor me diz que o Senhor quer fazer. Na medida que você ora isso, aí tudo que você pedirdes vos será feito. Agora ficar gastando o tempo todo para pedir outras coisas que não estão alinhadas com aquilo que Ele sonhou, é um esforço para convencer a Deus de que o que você quer é melhor do que o que Ele quer. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para alinhar isso. E aí você vai ver uma aceleração poderosa na sua vida. Você vai ver o Senhor respondendo orações. Mas quais são as orações? São baseadas naquilo que Ele imprimiu no seu coração. Amém, irmãos? Agora lá em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 17 e 18, tem algo muito poderoso que acontece. A Bíblia diz que Davi recebeu uma visita. Uma galera chegou lá para visitá-lo. E Davi sai ao encontro deles e lhes diz, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar nas mãos dos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus dos nossos pais o veja e o repreenda. Olha o que a Bíblia diz que aconteceu. Então, entrou o Espírito, com E maiúsculo, está falando do Espírito Santo de Deus, entrou o Espírito em Amazai, cabeça de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja convosco, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. E Davi então os recebeu e os fez capitães de tropas. Presta atenção, porque tem uma revelação poderosa reservada aqui para você mergulhar nela hoje. Você sabe, Deus une pessoas para cumprir propósitos. E cabe a gente questionar alguma coisa de Deus, irmãos? Vou fazer uma pergunta para você com muito amor e carinho. Você acha que Deus erra? Vou perguntar de novo para você. Você acha que Deus erra? A vontade dele é legal? De vez em quando ele acerta? É uma vontade assim que ele tem que ficar te convencendo de que ela talvez seja boa? Não, irmãos. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então ele escolhe. Deus tem liberdade de fazer escolhas na sua vida? Vou perguntar de novo aí, mais do que os 28 que responderam aqui vão ter a oportunidade de responder. Deus tem liberdade de fazer escolhas na sua vida? Amém! Se Deus tem liberdade para fazer escolhas na sua vida, Ele escolheu aqueles em quem você vai se posicionar abaixo, como discípulo. E escolheu aqueles que estarão abaixo de você para você discipular. Se Ele escolheu, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, o que cabe a nós? Permanecer na posição que Ele nos colocou. E quando você reconhece aqueles que Deus colocou acima de você e decide ajudá-los, assim como Amazai visualizou, Davi foi levantado por Deus. Você sabe, Davi não quer dizer que Amazai era fã dele, olhou para ele e na hora falou: rapaz, esse cara é top demais, vai ser fácil ser discípulo dele. Que é isso? Servir Davi vai ser topíssimo. Ele é unanimidade, só tem Saul que não gosta dele. Não é verdade. Aqui mesmo, o que ele fala para Amazai? Ele falou: se você veio para me entregar na mão dos meus adversários, no plural, porque não tinha só Saul, tinha mais gente que concordava com Saul que Davi tinha que morrer. Tinha mais gente que resistia, falando que foi ungido por Deus, que nada. Não, tem que continuar sendo Saul, ou até tem que ser outro.
Mas Davi não é. Então presta atenção. Tem gente que se posiciona para perseguir aqueles que Deus levantou. Mas você tem que ser daqueles que reconhecem quem foi ungido por Deus e vem para andar com eles com uma única motivação. Estou aqui para te ajudar. Não estou aqui para atrapalhar. Só que isso é importante você entender. Não tem 3 opções. Não tem ou você ajuda, ou você atrapalha, ou você é neutro. Não, essa neutralidade não existe. As coisas do Espírito é 2 opções apenas. É sim, sim, não, não. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Quem não é amigo, é inimigo. Quem não é filho de Deus, é filho do diabo. Não tem um terceiro pai que possa ter. Não tem uma neutralidade. Eu sempre gosto de falar disso. No mundo espiritual, a Suíça não existe. Esse negócio de que, não, ó, vocês podem guerrear aí, se mata, mas eu sou neutro, eu não tenho nada a ver com isso. Não, não existe isso. Ou você é de um exército de um lado ou do outro. Então, dessa forma, você tem que entender. Quem não ajuda, está atrapalhando. Você sabe, a gente está com um alvo aqui poderoso. Aleluia. Aleluia. Quantos creem que nós vamos chegar em 1.500 jovens na Videira Bonitinho? Aleluia. Agora a questão não é só se você crê. É o que você está fazendo para ajudar isso a acontecer. Porque se você não está fazendo para ajudar, você não está sendo neutro. Você não é só um telespectador assistindo. Não, você está atrapalhando. Oh, Senhor da glória. Dá a revelação hoje. Mas entenda algo. Olha aqui que coisa poderosa. Presta atenção. Amazai tem uma atitude. Ele reconhece aquele que foi ungido pelo Senhor. E o que aconteceu com ele? A Bíblia diz que então o Espírito do Senhor veio sobre ele. Amazai, assim como Davi, todos do Velho Testamento, na verdade todos, até o Pentecostes, eles tinham experiências ocasionais com o Espírito. O Espírito aparecia, vinha, falava, movia e depois saía. Nós não, irmãos. Nós somos a habitação do Espírito. Você sabe, eu gosto sempre de lembrar isso. Porque eu acho que é algo bom para ser dito mesmo. Alguns anos atrás nós passamos uma grande perseguição. Uma luta muito grande. Gente que se levantou para acabar com a nossa raça. Afirmando coisas horrorosas a nosso respeito. Bandido, ladrão, um monte de coisa. E aí, resumindo, juntou todos os amargurados e magoados e maldosos e tacando pedra. No meio disso, gente que não tinha nada a ver com a história. Ele não tinha nada contra mim, ele estava andando comigo ali, ou com os outros pastores, estava ali há anos, estava tudo certo. Aí ele ouviu alguém falar mal que ele nem conhecia, nunca viu na vida, mas decidiu dar crédito para o outro. E vinha questionar, vinha, às vezes de forma feroz. Aí você sabe, durante um tempo a gente errou. Todos ali, não teve um que se safou, todo mundo errou junto. Porque qual que era nossa primeira atitude? A gente se defender. A gente falar, não é assim, isso daqui na verdade é isso daqui, olha aqui, olha, eu posso provar que é mentira. Aí teve um esforço enorme. Mas você sabe, o bom senso espiritual veio num momento, sobre o nosso pastor amado, pastor Luiz, e aí ele deu uma resposta, que aí para nós virou Ctrl+C, Ctrl+V. Aleluia, que benção. Então eu vou copiar a resposta dele. Qual que era? Vinha alguém questionar, a gente só falava, vai perguntar para o Espírito. Pergunta para o Espírito. O Espírito está aí, mora dentro de você. Não vou ficar me defendendo, não. Pergunta para o Espírito. Se eu sou ladrão, o Espírito vai te falar. E vai te levar para andar em outro lugar onde quem está lá não é ladrão. Mas se eu não sou, o Espírito vai te falar. E você não vai ficar aqui porque eu te convenci de que eu sou honesto. Não, você vai ter tido uma resposta de Deus. Você sabe, acabou o problema. Acabou. Enquanto estávamos tentando nos defender, teve um monte de gente que não deu ouvidos. E teve até um caso, de um particularmente, que foi o caso mais rápido que eu já vi alguém pagar a língua. Assim. Por quê? Porque ele chegou para mim num domingo e ele veio me confrontar. Falou, olha pastor, porque ali tinha sido um dia que o enviado das trevas que estava nos perseguindo, assim, ele pegou o dia para me atacar.
Foi uns 20 posts diferentes. E não tinha compromisso nenhum com a verdade. Uma das coisas que ele falou, inclusive, é que eu recebi dinheiro do deputado Cairo Salim, 20 mil reais. E ele tinha provas. E aí ele foi lá e postou o comprovante de depósito do Cairo Salim para mim. Só que o detalhe, com outro nome. Meu nome é Rafael Almeida Borges da Silva. Aí estava lá, Rafael Almeida Pereira de não sei o quê. Aí eu falei, é por isso que não caiu até hoje esses 20 mil para mim. Depositaram no nome errado. Eu até tô querendo receber uma ofertinha de 20 mil, mas nunca caiu. Levei na brincadeira. Mas esse irmão, ele veio assim, olha aqui e tal, e me confrontou. Aí ele falou algo. Ele falou, porque onde tem fumaça, tem fogo. Falei, é mesmo? Falei, irmão, não tenho nada para te falar. Vai perguntar para o Espírito. E literalmente virei as costas, ignorei e saí. Mas você sabe, eu acho que Deus me ama demais. Acho não, tenho certeza, Deus me ama demais. Eu acho que Deus viu assim que eu fiquei assim meio amargurado, fui dormir meio chateado. Deus falou, vou comprar essa briga aqui. Rapaz, mas não é que no mesmo dia o enviado das trevas mirou o canhão para esse irmão e começou a postar um monte de coisa contra ele. Um monte. Coisas assim absurdas. Uma delas, inclusive, que ele chegou a cair no escândalo com travesti. Você tem noção do nível que chegou as coisas. E aí esse irmão ficou enlouquecido. Tem que ir lá. E esse cara morando lá na Espanha, tem que ir lá, vamos comprar uma passagem, nós vamos lá. E aí, isso eles bravejando. Na hora que eu encontrei com ele no dia seguinte dele ter me confrontado, na hora que ele já veio falando, você viu, eu não vou deixar barato. Eu só falei, calma, irmãos, deixa eu te falar um negócio primeiro. Eu não acredito que onde tem fumaça tem fogo. Pode ficar em paz. Eu sou pela verdade, eu não acredito em mentirosos, caluniosos. Mas deu um gostinho bom nesse dia. Foi. Teve sabor de mel, a minha vitória. Senhor. Mas você sabe, irmãos, Amazai, ele não foi por preferências pessoais, por comodidade. Ele já era capitão de 30, a Bíblia diz. Ele já cuidava de 30, cabeça de 30, a Bíblia diz que ele já era. Ele já tinha uma comodidade, ele já liderava um grupo de pessoas, ele tinha uma história, um conforto. Aí ele larga tudo para morar em caverna, junto com Davi, ser perseguido por Saul, correr risco de morte. Por que ele fez isso? Porque ele ouviu do Senhor. Ele ouviu do Senhor. Você tem que ouvir do Senhor. E uma vez que você ouviu, fica com o que você ouviu. Fecha o ouvido para outras vozes. Não estou nem falando só dessa questão de calúnia, de mentira. Não, de propostas. Você sabe? Quantos querem casar aqui? Levanta a mão. Vou te ensinar um negócio agora poderoso. Quer aprender? É o seguinte, a hora de orar, para saber quem é a pessoa, é antes de casar. Vocês entenderam? Mas depois que casou, acabou, não vai orar mais. Agora é ela. Agora é ele, casou. Agora é. Entendeu? Mas o que você acha que alguns fazem? Eles casam e não saem da prateleira. Ele está ali na prateleira ainda, podendo ser escolhido por outro. Ele ainda não resolveu esse assunto, de que agora é essa daqui, é esse aqui. Ele está aberto ainda para propostas. Aí ele fica na internet, ele fala, nossa, olha aqui, essa daqui está parecendo que é melhor que a minha. Quantas irmãs quer casar com um cara que faz um negócio desse? Tá amarrado, tá mesmo. Você ainda me traz esse cidadão que olha o tamanho da raquete. Não vou deixar barato mesmo. Mas presta atenção. Da mesma forma, a irmã também pode chegar e ficar, não, porque eu ouvi falar que o marido da fulana faz isso para a esposa dele e você não faz. Toda comparação, no final, é o quê? É você ver outras opções. Mas na hora que você sabe, é aqui que eu estou, é aqui que Deus me colocou, não tem outra opção. Acabou. Aí você vive em paz ali onde você está. Você sabe, aplicando para a vida da igreja, para o discipulado, o que você acha que acontece demais? Você está aqui. Você está aqui. Você está até na vigília, sexta-feira à noite.
aqui. Uma semana depois de uma conferência poderosa. Uma semana antes de um encontro triplo. Então você está aqui. Olha onde você está. Aqui. Você está aqui. Quantos estão aqui? Você está aqui. Aleluia. Mas você está aqui. Nossa, essa igreja aqui é top também, ó. Olha que top o evento que eles fizeram. Uau. O palco deles gira. Não, eu quero ir num culto que tem uma igreja de um palco que gira. Não, esse daqui tem pipoca. Nossa, olha esse. Uau, esse daqui eles vestem só de bege. Uau! E aí... Você já entendeu? Aí, você fica tentado. Eu acho que se eu fosse de lá, eu ia achar melhor. O que é isso? É a mesma coisa desse que casou, que está onde Deus o colocou, mas está olhando outras opções. Então, você tem que ser alguém resolvido, assim como Amazai foi. Falou, nós somos teus, ó Davi. É aqui que eu estou. Foi aqui que Deus me colocou. É você que Ele estabeleceu. Foi você que Ele ungiu e eu vou servir. E é contigo que nós estamos. Eu vim para ajudar, eu não vim para atrapalhar. Aí, o que Davi fala? Se você veio para ajudar, então o meu coração vai se unir com o seu. Mas presta atenção, Davi não consegue determinar isso. É esse discípulo que está chegando que tem que vir com esse coração. De reconhecer aquele que Deus ungiu. E falar, eu sou teu, estou contigo. Nós vamos avançar. Quantos que são, pastor Tiago? É 1.500? Então eu estou contigo. Nós vamos chegar nos 1.500. O que tem que fazer para chegar? Aleluia! Essa definição. Mas não é só isso, porque no meio de um projeto, para ter 1.500, você tem outros projetos agregados. Por quê? Porque no meio disso você tem aqueles que têm um chamado ministerial, que Deus os chamou para também serem pastores, que estão na fila para poder entrar no teste. E aí, chegando em 1.500, a gente pode multiplicar a rede. Aí esses irmãos que querem ser pastor vão ter oportunidade. E talvez você anda com um deles. E aí você sabendo que ele tem um chamado, que ele quer ser pastor, e você sabendo do alvo do pastor Tiago, você serve os dois falando, então nós vamos chegar nos 1.500 para multiplicar e para levantar aquele que Deus colocou para cuidar de mim. E hoje, pastor Tiago é meu pastor, mas depois você vai ser meu obreiro e eu estou contigo para te ajudar. Enquanto essa definição não vem no coração da equipe, o resultado não aparece, meu querido. Por quê? Porque fica um monte de gente fazendo um monte de coisa diferente. E preocupados é quem que vai me ajudar. Não, Amazai não estava preocupado com isso. Não, mas olha, eu sou cabeça de 30, mas o meu alvo mesmo é ser general. Quem vai me ajudar a ser general? Eu estou aqui para ser ajudado. Amazai não estava preocupado com isso. Ele reconheceu aquele que Deus ungiu e falou, eu estou aqui para ajudar você. Deus ungiu você e falou que você vai sentar no trono. Ele me confirmou, ele veio em mim, o Espírito confirmou. E eu estou com você, eu não vou sossegar até eu ver você sentado nesse trono. E o que vai ser dele? Ele podia continuar sendo cabeça de 30, podia diminuir para cuidar da equipe de 15, podia nem cuidar de ninguém, está ali só servindo Davi. Mas o fato é que na hora que ele ouviu do Espírito e se posicionou e reafirmou, nós somos teus, vim para ajudar, eu reconheço a unção do Senhor na sua vida. Aí o que aconteceu com Davi? Davi foi para a posição que Deus tinha ungido ele para ocupar. Mas Amazai depois cresceu junto com ele. Foi imediatamente, ele já deixou de ser cabeça de 30 e já virou capitão. E depois virou general. Virou matador de gigantes. Você sabe, lá na frente a Bíblia fala de Amazai e dos demais ali que compunham o pelotão de elite de Davi. Davi matou um gigante, mas a Bíblia diz que Deus deu para ele uma equipe de matadores de gigantes. Mas por que esse cara que chegou aqui agora virou um matador de gigante? Porque ele reconheceu a unção na vida daquele que Deus tinha levantado. E ocupou a posição que Deus tinha colocado ele para ocupar. Ele ouviu o Espírito falar com ele. E ficou quieto onde Deus o colocou. Não ficou, não, mas eu acho. Não tem eu acho.
Deus te colocou, é aí que Ele vai liberar unção na sua vida. Quantos querem receber mais unção? Então flui nessa posição. Mas você sabe, já caminhando para o final, nós vamos fazer 2 orações aqui hoje. 2 orações. Primeira oração é em cima da decisão que você tem que tomar como discípulo. É uma decisão. Você tem que tomar essa decisão. Passa para mim. Uma decisão diária, todo dia. Qual que é a decisão? Honrar quem Deus estabeleceu sobre a sua vida para você poder receber a unção dele. Você sabe, Deus decidiu como é que a unção escorre. A Bíblia diz que ela vem sobre Cristo, que é o cabeça da igreja. Escorre sobre a barba de Arão e até atingir todo o corpo. Tem uma posição que você foi colocado. A unção de Deus vai te alcançar nessa posição. Reconhecer quem é Arão, que está acima de você e abaixo de Cristo, vai deixar você na posição para receber a unção. Mas essa é uma decisão que você tem que tomar. Ninguém vai tomar essa decisão por você. Eu não consigo obrigar você a ser meu discípulo. É você que fala. Eu reconheço. Deus estabeleceu o pastor Rafael. Deus estabeleceu o pastor Tiago. Estabeleceu o meu discipulador. Estabeleceu o meu líder. Então eu estou nessa equipe. Eu estou nessa posição. Eu vou honrar, vou servir, vou ajudar. Vou pegar o que tem para ser feito e vou fazer parte da solução. E aí então a unção vai me alcançar. Mas ela não vai parar em mim. Por quê? Porque eu vou cumprir aquilo que Jesus mandou fazer. Eu também vou ter discípulos. Então a unção que eu recebo, eu deixo escorrer para baixo e eu invisto na vida de outros. Eu imprimo o mesmo coração. Eu coopero na vida deles para que avance. E eles vão ser posicionados por Deus abaixo de mim para cooperar também naquilo que Deus me chamou. E na medida que isso acontece, a unção flui e ela vai fluindo, e poder vai sendo liberado, e testemunhos vão sendo gerados, e o mover de Deus vai sendo estabelecido, e a unção vai crescendo, e o que antes demorava um tanto, agora demora muito menos. O que antes tinha uma medida, agora tem uma medida muito maior. Por quê? Porque uma unção está sendo liberada, uma unção está fluindo, e você está na posição para receber essa unção e para deixar ela fluir na sua vida. Mais uma vez, quantos querem receber unção da parte do Senhor? Agora tem uma outra decisão que você tem que tomar. A próxima decisão é na vida de quem está discipulando a outros. E é você que está discipulando a outros que vai tomar essa decisão. Se você quer constar apenas no currículo dessas pessoas, ou se você quer entrar para a biografia delas, fazer parte da história, do testemunho delas. Você sabe, participar do currículo é o seguinte: o Guilherme chegou para andar comigo e eu vou ser o discipulador dele. Ele chegou em fevereiro de 2022 e andou comigo até novembro de 2025. E quando ele for contar a história dele, o que ele vai mencionar? E aí eu converti na rede do fulano, depois eu andei com o ciclano, fui da célula do fulano, aí andei com o Rafael de tal mês e tal ano até tal data, e depois eu andei com outro. Isso é fazer parte do currículo. Não tem como ignorar, porque está lá, está no currículo. Ele andou, chegou e saiu. Mas quando você entra para a biografia da pessoa, aí ela tem que parar, quando ela está contando o currículo dela, ela tem que parar e falar: aí eu andei com fulano de tal época até tal época, com outro depois que multiplicou com fulano e tal. Mas chegou uma hora que o Senhor me colocou para andar com ciclano. E ali o Senhor colocou algo no meu coração, no coração dele, e eu vivi coisas poderosas. Deus me tirou da posição que eu estava, me colocou numa posição mais elevada. Deus me deu mais unção. Coisas foram ajustadas na minha vida. Eu aprendi o que eu ainda não tinha aprendido. Eu recebi o que eu estava precisando. Talvez naquela ocasião, e isso eu ouvi de um irmão que andou comigo por 10 anos. 10 anos. Mas eu não ganhei ele para Jesus, nem levantei ele como líder. Ele já veio andar comigo já como líder, quando o discipulador dele deixou de discipular. Eu herdei ele. E ele andou comigo por 10 anos. Quando eu fui para deixar de cuidar de líderes e ser pastor apenas, cuidando de discipuladores, e ele não estava como discipulador, então ele não andaria mais comigo. Teve um dia, a gente saiu para comer, ele falou: vou confessar um negócio para você. Eu não queria andar com você. Quando o meu discipulador abandonou e o pastor falou que era para eu andar com você,
Eu fiquei no pé dele um mês, tentando convencer ele a deixar eu andar com outro. Porque eu gostava do outro e não gostava de você. Falei, miserável. 10 anos. 10 anos. Você está me contando isso agora. Aí ele falou, estou te contando isso agora. Porque eu louvo a Deus que o pastor não me ouviu. E ele argumentou e por fim ele bateu na mesa e falou, se você quer submeter, é isso. Agora, se você quiser ser rebelde, faz o que você quiser. Aí ele falou, não, rebelde eu não quero ser. Aí o pastor falou, então quieta e você vai andar com o Rafael. Aí ele falou, então amém. Eu quero submeter. Aí ele veio como cordeiro, ele falou. Indo para o matador, eu falei, miserável. Miserável. Só que você sabe, aí ele falou, eu louvo a Deus que o pastor não me ouviu e eu fui receber aquilo que eu precisava receber. O que eu queria era o outro, mas Deus não queria isso para mim. Mas o que eu precisava, eu louvo a Deus, que nesses 10 anos eu recebi. E isso me abençoou e ele pôde dar o testemunho dele. E sem entrar para a biografia. Então que você hoje tome uma decisão no seu coração. As pessoas que andam com você não vão apenas andar com você. Elas não vão apenas passar pela sua liderança e depois vão andar com outros e só mencionar que andou com você de tal época até tal época. Não. O Senhor vai usar você para marcar a vida deles. Algo poderoso vai ser produzido. Algo está sendo edificado, tijolinho em cima de tijolinho. E uma grande construção vai ser estabelecida. Você não vai enviar os outros sem ter deixado antes uma marca no coração deles. E de uma forma poderosa, assim como foi com Davi e Amazai. Qual foi a conclusão que Davi falou? Se você veio para ajudar, então meu coração vai se unir com o seu. Aí você entra num outro nível de discipulado. Porque quando você entra nesse nível do coração entregue, aí algo poderoso pode acontecer. O último texto que eu quero ler com você está lá em Atos, capítulo 19, versículo 8 e 9. Olha o que a Bíblia diz. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente. E essa palavra ousadamente aqui aponta para dunamis, dínamos, com poder. Ele falava com poder, com unção. Falava do Espírito, inspirado por Deus. Muito do que ele falava lá se tornou Bíblia para nós hoje. Mas o que aconteceu? A Bíblia diz que ele fazia isso, falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então presta atenção, ele não estava pregando o evangelho para que as pessoas se convertessem. Ele estava ensinando sobre o reino. Se ele estava ensinando sobre o reino, ele estava falando para quem já era crente e que agora tinha que se tornar um vencedor. Tinha que ser um crente que iria reinar com Deus. E ele estava fazendo isso. Mas o que aconteceu? Visto que alguns deles se mostraram empedernidos e descrentes e falando mal do caminho com C maiúsculo aqui está falando do evangelho. Estavam falando mal da mensagem. Não estava falando mal do mensageiro. Estava falando mal da mensagem. Diante da multidão eles faziam isso. Paulo, o que ele fez? Apartando-se deles, separou os discípulos. Você sabe, a atitude desses tornou muito evidente que não eram discípulos. Não tem como você ser considerado discípulo com um coração fechado, porque um coração empedernido, significado é esse. O empedernido é um coração de carne, macio, que foi acumulando poeira, foi criando uma crosta, uma camada, virou um bife empanado, um filé mignon à milanesa. Por dentro está macio, é de carne. Não é um coração de pedra, porque é alguém que já nasceu de novo, já recebeu um novo coração de carne, mas é um coração que agora criou uma camada impenetrável. Aí aquele que Deus colocou na sua vida para te ensinar, te abençoar, ele fala, mas não penetra no coração. Porque o coração está fechado, endurecido. Mas não tem como ficar só nesse estágio. Imediatamente você vai passar para o outro. Quem está com o coração fechado, qual que é a próxima coisa que a Bíblia diz que aconteceu com eles? Ficaram descrentes. Já não crê mais. Estavam naturais. Olhando e vivendo como qualquer ímpio vive. E aí não consegue ficar calado. Quem está vivendo assim começa a falar. E quando abre a boca, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio.
Tinha coisa boa enchendo o coração deles? Não tinha. Olha como que o coração deles estava sujo, contaminado. Então, quando eles abriam a boca para falar, o que eles falavam? Falavam mal. Mal. Palavra de morte. Não gerava vida. E aí o que aconteceu? Ficou evidente, não eram discípulos. O que Paulo fez? Paulo não expulsou eles. Ele simplesmente pegou os discípulos e mudou para outro lugar. Apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Próximo. Olha o que aconteceu. Durou isso por espaço de 2 anos. Paulo separou os discípulos e todos os dias na escola de Tirano, lá em Éfeso, que eu tive o prazer de ir lá. E as ruínas estão lá. Tem lá a cidade de Éfeso e tem a escola de Tirano e tem a sinagoga. Eu fui lá. Na mesma rua, irmãos, as duas coisas. A sinagoga e a escola de Tirano são 2 prédios na mesma rua. Só que em um estavam reunidos aqueles que estavam com o coração aberto. E o que a Bíblia diz que aconteceu? Isso deu ensejo, criou o ambiente para que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então presta atenção para você ter revelação hoje. A unção não estava no lenço ou no avental. Tem muito pastor enlouquecido da cabeça que não discerne o que esse texto está falando e ele vai lá e vende uma toalhinha ungida. Um lenço santo. Esses dias eu vi vendendo até sabonete para purificação espiritual. É macumba gospel isso. Vende no mesmo lugar que vende quilo de sal grosso para jogar no canto da porta. É macumba gospel. E outra, é R$500 o sabonete. Nunca é R$2,50 igual no supermercado. Ele é um sabonete de R$2,50. Mas agora ele está sendo vendido por 500 porque ele tem a unção do apóstolo. Tolice. Não está empregando corretamente a palavra de Deus. Presta atenção. As enfermidades fugiam, os demônios batiam em retirada. Não era por causa que tinha poder no lenço ou no avental. Mas é porque quando chegava alguém para orar por um enfermo e ele estava usando um lenço ou um avental que Paulo usou, o que significa? É discípulo. É discípulo. Aprendeu com Paulo, está debaixo da mesma unção. A unção que escorre da vida de Paulo alcançou ele. Não sou doido de ficar aqui para ver o que vai acontecer, eu já vou vazar antes. A Bíblia diz que as enfermidades e os demônios batiam em retirada. Você está entendendo o que acontecia? Que é discípulo de Paulo, vou vazar daqui. Vou vazar. Não quero nem ficar. Por quê? Porque o que Paulo está ensinando é a unção que ele tem recebido. Se alcançou esse cara aqui, eu estou lascado de cair na mão dele. Mas você sabe, teve outros, que eu nem duvido que talvez esses outros sejam desses que estavam falando mal com o coração endurecido e que deixou de andar com Paulo. Aí o que a Bíblia diz que eles foram fazer? Foram expulsar demônio. E o que o demônio falou? Jesus eu conheço. Paulo eu conheço. Mas você vai levar um ataque aqui agora. E arrebentou na porrada. Moeu no porrete. Esses caras apanhou até. Por quê? Porque não estava debaixo da mesma unção, da mesma autoridade, do mesmo ensino do reino de Deus, da unção, da autoridade através do nome de Jesus. Quiseram expulsar no nome deles mesmos, sei lá como que eles quiseram fazer isso. O fato é, deu muito errado. Vou falar algo aqui sério para você, presta atenção. Quando você decide tomar as rédeas da sua vida e viver por onde você quiser, e ainda assim achar que isso é obra de Deus, que é daí que nasceram os desigrejados. Que fala, não, esse negócio de ser de igreja, ter que ir, não, eu vou fazer do meu jeito. Isso daí interrompe a unção te alcançar e interrompe a autoridade de fluir. Mas por que esses discípulos que estavam com Paulo, ouvindo e recebendo com o coração correto, por que eles testemunharam isso? A Ásia inteira foi evangelizada em 2 anos. Milagres extraordinários aconteciam. Eles chegavam, o demônio já saía da pessoa.
Os enfermos todos eram curados. Filipe, a Bíblia diz que numa das cidades que ele chegou para pregar o evangelho, depois de ter pregado para o eunuco, você sabe da história, ele estava num caminho, encontrou com o eunuco, pregou para ele, o cara quis ser batizado, batizou numa poça d'água. Depois de batizar, a Bíblia diz que ele é trasladado, some num canto e aparece no outro. Depois disso, a Bíblia diz que ele chega numa outra cidade. Na hora que ele chegou, a Bíblia diz que os demônios começaram a correr desbaratados da cidade. E todos os enfermos da cidade foram curados. Agora imagina, porque nós não estamos falando de uma cidade com 50 habitantes. Era uma cidade com 3.000 habitantes. Você tem noção, numa cidade com 3.000 habitantes, quantos demônios tinha e quantas pessoas doentes? Mas a Bíblia diz que Felipe chegou lá. Só dele chegar, ele não orou, ele não pregou, ele não fez nada, ele só chegou. E os demônios já saíram correndo desbaratados. Você entende o que significa correr desbaratado? É Felipe. Lembra do endemoniado gadareno. Estava lá, na hora que ele viu Jesus, já saiu correndo, já se jogou, falou: o que eu fiz? Por que você veio aqui? Não me manda para o abismo não, deixa eu entrar nos porcos. Jesus não falou nada, ele só chegou. E o demônio desbaratado já veio pedindo a própria sentença. Porque quando você expulsa um demônio, você não pode só expulsar para ele ficar por aí. Você dá um destino para ele. Sai agora, no nome de Jesus, vai para o abismo. Você vai ficar preso lá até depois do milênio. Porque lá vai ser onde o Satanás vai ficar preso também durante os 1000 anos que Jesus vai reinar. Então você já vai antes, fica lá esperando o diabo. Você não sai de lá, não manda outro no seu lugar, para depois do milênio você sair de lá e ser jogado num lago de fogo. Então, quando você pega alguém que entende isso, o demônio sabe que você vai dar essa direção, ele fica enlouquecido, desbaratado. Aí o demônio pede para ele, para Jesus, não mandar ele para o abismo. E pede para entrar nos porcos. E Jesus, eu imagino que Jesus sobe. E aí o que a Bíblia diz? Que os demônios saem do endemoniado e entram nos porcos. E onde que os porcos se jogam? No abismo. Simbolicamente, adiantou alguma coisa? Ele pedir para entrar em porco? A única coisa é que agora, além de ir para o abismo, ele ainda vai fedendo porco. Olha que miséria que virou. Então, imagina, tanto de coró. Porque o porco, assim, depois de tratado, frita, pururucada, aí é uma delícia. Mas porco cru, tem bicho. Resumindo, irmãos, se você flui na unção, na posição que Deus colocou, os demônios vão submeter, as enfermidades vão sair, os frutos vão aparecer, o reino vai ser edificado, vidas serão alcançadas, cidades, histórias, famílias, gerações serão impactadas. Deus quer fazer isso. E aí eu quero que você fique de pé para nós orarmos. Vou finalizar a palavra com essa imagem. Essa imagem, para você nunca mais esquecer dela. Nós vamos orar com essa imagem projetada. Discipulado, irmão, só flui se for de coração para coração. De cérebro para coração não vai fluir. De coração para cérebro não vai fluir. E de cérebro para cérebro não vai fluir. Pastor, como assim? É quando a razão, a avaliação, a checagem, deixa eu ver se ele serve para ser meu discipulador. Ah não, esse daqui dá trabalho demais, não vai ser meu discípulo. Quando você está cheio de preferências pessoais, olhando as coisas com olhar natural, não vai fluir o discipulado. Mas quando os corações se conectam, aí algo poderoso acontece. Aí a unção flui poderosamente. E você sabe, vou falar algo sério agora, irmãos. Nós vamos orar e você vai aproveitar mesmo essa oração. Porque é algo muito sério. Que Deus colocou no meu coração enquanto nós estávamos louvando. Eu estava andando para um lado e para o outro ali, orando, e Deus colocou algo muito claro no meu coração. Alguns aqui estão há anos no meio, mas deslocado. Está no meio da galera, mas não está na posição certa que Deus queria. E aí não está recebendo a unção. Está deslocado. Está assim, mas não se sente ainda pertencente.
Ainda não abraçou a identidade, é isso que eu sou, é aqui que eu tô, é aqui que Deus me colocou, ainda está avaliando outras opções. Invariavelmente dá um esfriado, aí os outros têm que ficar no pé, aí traz de volta, fica um tempo bom, aí depois some de novo. Tudo por quê? Porque está deslocado. Você sabe, aconteceu isso ontem na minha casa. Tem um umidificador lá que é um baldinho, 4 litros de água. Pá! Encaixo ele, encho de água, encaixo na posição, aí faz a fumacinha para umidificar, porque está dando 10% de umidade. Faz bem você fazer isso. Ou no mínimo você mete um balde no quarto lá e uma toalha molhada lá, para melhorar a umidade. Você sabe, ontem eu fui deitar e não encaixei o bendito negócio direito. E eu tô lá. Não vinha o ar, ressecou tudo. Porque além de não ter o umidificador, tá com o ar-condicionado ligado. O que ar-condicionado faz? Para gelar. Ele resseca o ar, ele tira a umidade para mandar o ar frio. Aí, acordei de noite, petrificado o nariz, garganta seca. Falei, não é possível, quebrou. Eu comprei o bendito para funcionar. Quando ele funciona, à noite é uma maravilha. Tudo normal, dá 70% de umidade no quarto, porque ele tem até um medidor de porcentagem. Aí o que eu fui lá e percebi? Estava desencaixado. Eu enchi, coloquei, parecia visivelmente que estava certinho. Foi só um toquezinho, eu só empurrei assim, clec. Na hora que eu encaixei, a fumaça subiu. Aí eu voltei, fui lá, dei aquela limpada no nariz, tomei um copo d'água, deitei para dormir, dormi que nem uma criança, aleluia. Por quê? Um clique, encaixando devidamente, aí funcionou. Eu creio que é isso que o Senhor está fazendo com alguns aqui hoje nessa palavra. Um clique, não é muita coisa, só um ajustezinho. Aí agora a unção vai fluir. Aí o que antes estava pesado, você não estava fluindo, estava difícil. Ah, meu Deus, não é possível. Mais um encontro, mais uma vigília. Ah, que fardo. Sem unção vira um fardo, seco. Ah, deserto. Mas na hora que a unção vem, flui que é uma maravilha. Aleluia. Porque você sabe, um dos aspectos da unção é como um óleo que lubrifica.